Ela não nasceu monstro, não nasceu com serpentes no lugar dos cabelos, não nasceu com o poder de transformar homens em pedra. Medusa foi, um dia, a mulher mais bonita que já pisou na Grécia. E o que fizeram com ela é uma das maiores injustiças que os deuses do Olimpo já cometeram. Essa é uma história sobre beleza, poder e vingança. Medusa vivia no templo da deusa Atena. Era uma de suas sacerdotisas, dedicada em corpo e alma ao serviço da deusa da sabedoria. Mas Medusa tinha algo que chamava a atenção de todos que entravam naquele templo. Era a sua beleza. Os homens que vinham fazer oferendas a Atena saíam falando de Medusa. Os poetas escreviam sobre ela. Os viajantes cruzavam cidades inteiras só para vê-la. Diziam que seus cabelos dourados brilhavam como o próprio sol, que seus olhos tinham a cor do mar e que seu sorriso fazia qualquer mortal esquecer onde estava. E esse era o problema, porque ninguém olhava mais para Atena. Ninguém falava mais da deusa. E se tem uma coisa que um deus grego não tolera, é ser esquecido. Mas a beleza de Medusa não atraiu apenas mortais. Poseidon, o deus dos mares, irmão de Zeus, senhor dos oceanos e dos terremotos, também a desejou. Numa noite, Poseidon invadiu o templo sagrado de Atena, o lugar mais protegido da cidade, o lugar onde Medusa deveria estar segura. E lá dentro, no chão sagrado da deusa, Poseidon a violou. Medusa não teve escolha, não teve defesa, não teve salvação. Ela era uma mortal contra um deus, e quando tudo acabou, ela ficou ali, no chão frio do templo, esperando que a deusa a quem serviu a vida inteira fizesse justiça. Atena apareceu, mas não veio trazer conforto, não veio punir Poseidon, não veio abraçar a mulher que dedicou sua vida ao templo. Atena veio com raiva, mas não do deus que profanou seu santuário. A raiva era de Medusa. Como ela ousava ser tão bonita! Como ousava atrair um deus até o templo sagrado? A culpa para Atena era dela. E a punição foi devastadora. Atena transformou os cabelos dourados de Medusa em serpentes vivas. Sua pele ganhou um tom esverdeado. Seus olhos, que antes encantavam, agora destruíam. Qualquer ser vivo que olhasse diretamente nos olhos de Medusa seria transformado em pedra, para sempre. Medusa não perdeu só a beleza, perdeu o direito de ser vista, perdeu o direito de tocar alguém, perdeu o direito de existir entre os humanos. Medusa foi banida para uma ilha no fim do mundo, uma caverna fria, rodeada de rochas e silêncio. Suas duas irmãs, Esteno e Euríale, que eram imortais, foram com ela, mas Medusa era a única mortal entre as três. E os gregos mandaram muitos heróis para garantir isso. Um atrás do outro, guerreiros vinham tentar cortar a cabeça da Górgona. Todos falharam. Todos olharam. Todos viraram pedra. A entrada da caverna de Medusa se tornou um jardim de estátuas, cada uma com o rosto congelado em puro terror. Mas um dia chegou alguém diferente. Perseu era filho de Zeus, semideus, jovem e corajoso, mas não burro. Ele sabia que força bruta não bastava contra Medusa. Por sorte, os deuses estavam do seu lado. Na verdade, os deuses armaram tudo. Atena lhe deu um escudo de bronze polido, brilhante como um espelho. A ideia era simples e genial. Nunca olhar diretamente para Medusa. Hermes deu sandálias aladas para voar e uma espada curva capaz de cortar qualquer coisa. E Hades cedeu o elmo da invisibilidade. Perseu não era só um herói, era um herói equipado pelos três deuses mais poderosos do Olimpo. Perseu chegou à ilha ao anoitecer. O ar era pesado. O chão estava coberto de estátuas e cada rosto de pedra parecia gritar em silêncio. Ele colocou o elmo da invisibilidade e entrou na caverna andando de costas, usando o escudo como espelho. Medusa dormia entre suas irmãs.
As serpentes nos cabelos se moviam devagar, como se respirassem. Pelo reflexo do escudo, Perseu podia ver tudo sem correr perigo. Ele não hesitou, ergueu a espada de Hermes e, com um único golpe, cortou a cabeça de Medusa. As serpentes se contorceram uma última vez, e então, silêncio. Mas algo aconteceu que ninguém esperava. Do corpo sem vida de Medusa nasceu uma criatura impossível, um cavalo alado, branco como a neve, com asas que brilhavam como ouro. Pégaso, filho de Medusa e Poseidon, preso dentro dela desde o dia da violação no templo, nascido apenas na morte da mãe. Perseu guardou a cabeça de Medusa numa bolsa sagrada, porque mesmo morta, os olhos ainda petrificavam, e fugiu antes que as irmãs imortais acordassem. Elas gritaram de dor e fúria, mas Perseu já estava longe, cruzando os céus. Essa é a história que a maioria das pessoas conhece pela metade. Conhecem o monstro, conhecem as serpentes, conhecem a pedra, mas esquecem que antes de tudo isso existia uma mulher. Uma mulher que não fez nada de errado, que foi punida pelo crime de outro, que foi transformada em pesadelo por uma deusa que deveria protegê-la. Medusa não era o vilão dessa história, ela era a vítima. E talvez seja por isso que, milhares de anos depois, o rosto dela ainda nos fascina. Se essa história te impactou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Para você, Medusa era monstro ou era vítima?